bom dia a todos. Iniciando as nossas atividades desta manhã, como de hábito nas nossas reuniões espíritas, vamos fazer a nossa prece, fazendo o nosso agradecimento a Deus e a Jesus por nos ter concedido esta oportunidade de nos reunirmos em seu nome. E nesse momento também, pedindo a inspiração do alto para o expositor convidado da manhã de hoje, e também que possamos nós assimilarmos a mensagem que ele nos trará nesta manhã. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa nossas dívidas como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações dos maus, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. A exposição doutrinária da manhã de hoje está a cargo do nosso compadre Antenor Carlos Zander, amigo nosso de muitos anos, desde a evangelização infantil da Mocidade Espírita, onde ele presidiu a Mocidade no ano de 1973, quando a Mocidade fazia 25 anos. Então não repare, mas já tem mais de 50 de idade. Mas é um amigo muito querido, dedicado, estudioso da doutrina. Ele dedica-se a fazer palestras em várias casas espíritas da nossa cidade, que ele é convidado. É um estudioso da doutrina e dedicado colaborador. É com muita alegria que nós passamos a palavra para o Antenor. Nosso bom dia a todos, a nossa alegria de poder retornar a esta casa bendita que nos acolheu há muito tempo atrás. Durante a apresentação do nosso irmão, do nosso colega, os senhores já perceberam, né? Ele já deu uma dica. Se eu fui presidente da Mocidade em 1973, ele já quis informar os senhores, eu também faço parte daquele bloco que foram os fundadores da República. Né? Então, mas é com muita alegria que nós voltamos à Casa Espírita de Francisco de Assis. Os senhores não podem imaginar o que passou no nosso imaginário, nesse momento que nós estávamos sendo anunciados. Quase que percebíamos intuitivamente a presença de quantos irmãos nossos espirituais estão por aqui. A presença daqueles irmãos queridos que solidificaram, primeiro, a estruturação do movimento espírita de Ponta Grossa. E num segundo momento, por uma dedicação inequívoca, uma dedicação profundamente espiritual, eles se entregaram ao processo doutrinário da divulgação espírita e através de tantos irmãos nossos aqui, outros que já estão conosco aqui, que são filhos daquela época, daquela cultura dessas pessoas. Agradeço sempre em preces, quando eu me lembro que a minha iniciação no Espiritismo se deu através da pessoa do nosso irmão querido Álvaro Osman. Nessa sala de cima, que depois transformou-se em sala da UMEC, nós assistíamos às suas aulas, às suas pregações, e posteriormente, na saída, ele entregava uma balinha para cada criança como um incentivo, né, por aqueles que participaram. Mas vocês imaginem, por exemplo, a solidificação dos preceitos evangélicos recebidos através de um homem de alto coturno, do cacife espiritual de um homem com seu Álvaro Osman. Poucos se lembram dessa criatura. Ali, naquele cantinho, o nosso velho piano. Lembro até daquela canção abençoada da Chiquinha Gonzaga, que fala do velho piano, que se tivesse aí um médium, psicômetro,
poderia falar muito quando pega uma pedra ou uma peça, ele consegue fazer toda a definição fluídica que tem e narrar fatos através da contemplação daquele objeto. Ali estava o seu alvo, o homem que constrói todo um arcabouço, transformando num inário do Evangelho cantado à luz do Espiritismo. Era um homem que tinha assim, uma vocação fantástica, né? E são essas pessoas que nos auxiliaram. Quando a gente começa a declinar nome de pessoas, a gente possivelmente comete injustiças, né? Mas alguém, por exemplo, que eu dificilmente esqueço até hoje no processo de oração, de afinização espiritual, é o nosso grande companheiro Guaraci Paranaveira. O senhor Guaraci foi um homem que poucas pessoas, quem sabe aqueles que não entenderam a grandeza espiritual, a maneira, a dedicação pela qual ele tentava conduzir as coisas da Casa Espírita, do movimento espírita, e depois com o surgimento das URES, do movimento federativo no Paraná, a integração desse homem viajando com equipes, com tudo, em todas as regiões do Paraná. Mas a sustentação maior que ele nos dava era uma sustentação doutrinária de um velho comandante. Eu me lembro uma ocasião que eu participei, representando a URE, na cidade de Cambé, e o senhor Guaraci não pôde ir, ninguém da URE pôde ir, me pegaram aquele piazinho do presidente da mocidade, Antenor, você vai lá representar a URE segunda região. E nós fomos. Chegamos lá meio reticentes, meio assim, inseguros para emitir opiniões, mas era praticamente um jovem, né? E eu me lembro do nosso amigo Paulo Teresiano Barros, que era o presidente da URE naquela região, que era de Paranavaí. Ele olhou para mim e disse assim: e você, menino, quem é? Eu digo: eu sou de Ponta Grossa, eu vim substituir a URE, segunda região. Mas o Guaraci, é a primeira pessoa que ele perguntou. Aí eu disse assim: não, o senhor Guaraci está envolvido com outras atividades no campo doutrinário e não pôde comparecer hoje. Aí ele era um homem grande, forte, né? Ele olhou para mim, aquele vozerio grosso, e disse assim: aquele velho cacique mandou o guruminzinho dele aqui substituir o pessoal da URE. Essa é uma frase que eu nunca esqueci. Então vocês vejam como o nosso imaginário está povoado de coisas fantásticas. Os senhores não imaginam quanta afinidade espiritual nós temos com esta casa. Eu digo, parafraseando Machado de Assis, que aqui existem coisas petrificadas e pessoas imortais. Todo o movimento espírita de Ponta Grossa parece que tinha uma égide espiritual que nos conduzia a um trabalho de profunda seriedade. E isso está exatamente atrelado a uma necessidade de um processo civilizatório da própria humanidade. Porque toda a espiritualidade nunca esteve ausente, mesmo nos momentos mais difíceis da humanidade. Sempre existe uma supervisão incrível da espiritualidade no sentido de promover a reforma íntima e a espiritualização da Terra e do nosso planeta. Nós temos ouvido, ainda hoje, no dia 15 de janeiro de 2023, a repetição de velhas frases do passado. De dizer, por exemplo, eu vejo pessoas: meu Deus, nunca o mundo esteve tão conturbado como hoje. Essa frase eu já ouvia desde que eu era jovenzinho, desde que eu nasci, todo mundo dizia. Esta frase nós já vemos repetida na boca dos filósofos iluministas do século XIX. Esta frase nós ouvimos dizer sempre. O que nos leva a concluir que efetivamente o progresso de evolução da humanidade é lento e gradativo. O que nos leva a concluir com bastante clareza que Deus não se utiliza da violência, e sim do tempo. O tempo de cada um de nós, que nos permite introduzir nos recessos da alma os bens preciosos da inteligência, da razão, da fé, da paciência, da resignação, da coragem e do entendimento, para que nós possamos processar o nosso entendimento e a nossa evolução espiritual. Então, realmente, esta fase que nós passamos, se ela é exatamente a repetição de dias difíceis, é porque o ser humano é um ser profundamente difícil. Quando Deus nos cria no processo de simplicidade e ignorância, Ele coloca na nossa alma uma cláusula pétrea indestrutível chamada livre-arbítrio. E é em função dessa liberdade que nós adotamos caminhos. É em função dessa liberdade que nós adotamos as decisões das nossas vidas. É em função desta liberdade que nós nos redimimos ou nos comprometemos.
É em função dessa liberdade que nós não sabemos entender ainda o que é liberdade. Eu vejo hoje, por exemplo, assim, facções políticas falam tanto de liberdade, mas é toda uma liberdade atrelada a um processo de poder. É toda uma liberdade voltada assim para um processo de anarquizar o processo do psiquismo da alma humana, no sentido que o homem perca valores intrínsecos deste homem que não é simplesmente um complexo carnal, é sim, dentro da psicologia transpessoal, um ser biopsíquico e espiritual. Então, liberdade. As pessoas falam de liberdade, cantam a liberdade, os hinos dos países falam de liberdade. Porque a liberdade é um processo divino intrínseco ao ser humano. Falamos de liberdade, mas nós esquecemos que a liberdade não é social, a liberdade não é política. A liberdade é íntima, é intrínseca, é um processo de desenvolvimento espiritual, cultural, mental de cada cidadão. Muitos de nós nos julgamos livres, mas somos atados a tantas fraquezas morais, a tantas enfermidades morais, a tantos defeitos que zombam e escarnecem de nós mesmos. E nós nos ufanamos desse processo. Então somos os velhos repetentes, os velhos caminhantes da estrada da evolução, que aparecemos hoje carregando os mesmos miasmas e por isso repetindo os dias difíceis do passado que nos atrapalham tanto na nossa caminhada espiritual. Então o panorama físico da sociedade de hoje, físico, moral e espiritual, é exatamente um reflexo da nossa condição espiritual, daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós entendemos e daquilo que fazemos. Todo espírita sabe que a nossa vida, a nossa existência, é o resultado, é o somatório do que fazemos, das nossas aquisições, das nossas decisões, né? E em nome do livre-arbítrio, muitas vezes nós desvirtuamos os caminhos e uma planificação divina que existe para o planeta Terra e para cada um de nós. Quando nós reencarnamos, a espiritualidade nos chama e diz, olha, está na hora, meu amigo. Aqui está uma programação reencarnatória, nestes cenários, com estas pessoas, com estas situações, é aqui que você vai edificar o teu processo de evolução. E nós aceitamos por andinho. Nós nos apresentamos na espiritualidade, em um instante nós vemos que a nossa cangalha de erros, de mazelas, de imperfeições morais são tão grandes, que a gente dá graças a Deus que a gente possa ganhar uma nova reencarnação, para que a gente possa, jogando pelo caminho todos esses problemas que nos acometem e que nós precisamos voltar para a espiritualidade de forma mais leve. Então, às vezes, até por um processo de vergonha na cara, nós olhamos a espiritualidade e, meu Deus, eu fiz tudo isso. E os espíritos bondosos, não, isso aqui é a tua obra, meu amigo. Então, pelo amor de Deus, me conceda um processo reencarnatório em que eu possa me livrar não só disso tudo. E os espíritos que são bondosos, não, meu filho, você não tem estruturação psicológica, moral nem espiritual para pagar tudo de uma vez só. Nós pedimos 100. E os espíritos que são bondosos nos dão 40%, 50%, nós voltamos fazendo 10 ou 15 e voltamos com mais um trecho pesando a nossa cangalha. Então vocês vejam, quando nós analisamos essa situação do processo civilizatório da humanidade, como é um processo lento e gradativo. Eu quero fazer para vocês aqui uma indicação de impressões de leitura que eu fiquei muito feliz. Existe um livro para mim que tornou-se livro de cabeceira. E que eu fiquei muito feliz quando eu vi uma ocasião uma palestra da Anete Guimarães, e que ela se refere a este livro como um dos livros mais monumentais produzidos pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Esse livro chega à baila em 1938, chama-se A Caminho da Luz. Abram esse livro. Vejam a síntese que o espírito de Emmanuel promove neste livro, não com o propósito de competir com os grandes compêndios da história, mas ali, em pedacinhos, em capítulos menores, ele nos dá uma luz de toda a história do processo civilizatório da humanidade pela ótica da espiritualidade. E ele começa desde a Gênese planetária. E é fundamental você ler e imaginar a Gênese planetária, a fundação do nosso planeta. Hoje, pelo processo científico da datação radiativa do urânio, os cientistas nos dizem que o nosso planetinha tem 4 milhões e 500 mil anos de idade. Imagine como é que isso tudo ocorreu.
Por isso é que nós temos que entender, como espírita, a figura grandiosa desta alma chamada Jesus de Nazaré. Nós mesmo como espíritas mediocrizamos a imagem deste homem. Estamos ainda atrelados à figura do Jesus crucificado. E entendemos que nesta data, Jesus está lá. O primeiro capítulo, a Gênese planetária. Jesus, como daquelas grandes almas divinas e perfeitas, juntamente com mais algumas que se aproximaram dessa situação, como um corpo de engenheiros que determina que no lugar X vai sair uma obra. Veja a organização de tudo isso para aquelas pessoas que ainda estão naquele processo criacionista, transformando Deus num velho de condições antropomórficas, batendo com uma varinha de condão, faça seu dia, faça sua noite. Todo um processo laboral da espiritualidade, deslocando de um processo energia solar a 149 milhões e 500 mil quilômetros de distância e leva lá para um quadrante, e que hoje os laboratórios da NASA, os observatórios de Roswell, nos mostram aquela bolinha azul abençoada. É o nosso planetinha. É o nosso planeta Terra, que está ali. Como um governante que acha que precisamos ampliar uma rede escolar, para isso precisamos da montagem de mais um planeta, para que a gente possa albergar estas figurinhas carimbadas que somos todos nós. E a Terra, dentro da classificação que os Espíritos nos fornecem no século XIX, através de Allan Kardec, naquele tempo nós ainda éramos e somos ainda um planeta classificado como planeta de provas e expiações. Um planeta que recebe todos os Espíritos como nós, profundamente comprometidos. Um planeta que recebe nós, que somos os velhos caminhantes da estrada da evolução, que caminhamos, tropeçamos, avançamos e estamos chegando devagarinho. É por isso que quando o Espiritismo ou o Evangelho nos recomenda o perdão, que nós possamos entender que nós todos somos pessoas necessitadas do perdão e da misericórdia de Deus. Então nós vivemos um momento hoje em que a ciência dos homens vem liquidando todos os problemas alusivos ao reconforto da humanidade. É espantoso o que nós fazemos hoje. Um homem que tem habilidade hoje digital, com computadores e com celulares, ele não sai de casa por mais nada. Nós que temos ainda alguma dificuldade no processo da pandemia, nós vimos como é possível trabalhar de maneira informal. Quantas coisas hoje não são necessidade mais do presencial? Quantas operações se fazem hoje quando nós sabemos operar exatamente com as máquinas? Então, quando eu digo que a ciência dos homens avançou tanto, que vem liquidando todos os problemas alusivos ao reconforto da humanidade, nós situamos o nosso homem ainda trêmulo, necessitado, carente, sofredor, repetente, recalcitrante. É o nosso homem que reaparece nos cenários da vida, trazendo o resultado de todas as nossas conquistas. Por isso assim nós o somos. Nunca os consultórios de psicoterapeutas e psicanalistas atenderam tantos irmãos nossos em processos depressivos. Porque ao lado da ciência que se incomoda simplesmente com este homem material, existe este grande laço paradoxal, que é exatamente a ausência da contemplação do homem espiritual. Então, para aqueles que tombaram no sofrimento moral, na dor, nas provações dolorosas, nos desafios da existência, nas provas, no cumprimento difícil dos deveres e das obrigações, a única ciência que nos traz paz ao coração é a paz que brota de Deus. É a ciência que brota de Deus, através de todas essas informações que a doutrina espírita estaria hoje encarregada de transmitir ao homem. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Esta incógnita talvez não seja para nós espíritas, mas a grande maioria do mundo cristão ainda está atrelada, solidificando a sua compreensão, sua relação com o paranormal e com o metafísico, em cima da unicidade da existência. Como resolver o processo evolutivo da humanidade, do ser humano, em algumas décadas de mediocridade que nós passamos numa existência? Como transformar pessoas,
facínoras em homem de bem, a não ser pelo processo divino da panigenesia, da reencarnação? Como se chegar a esta condição? Não se faz um grande cientista da noite para o dia. Não se faz um grande musicista da noite para o dia. Não se transforma um homem medíocre na música num Mozart da noite para o dia, num Beethoven, num Bach com as suas áreas maravilhosas. Tudo isso é um processo reencarnatório, que aquela alma traz nas suas matrizes espirituais e que ele consegue perceber esses insights, esses sinais da espiritualidade. Por que um cientista consegue? Por que um grande músico consegue? Porque ele tem essa condição espiritual solidificada de outras encarnações que lhe permite entender aquilo que para nós é uma coisa inteligível. Então é isso que nós dizemos. Nós vivemos uma época em que os filósofos do século XIX entravam em pânico e diziam assim: meu Deus, se a civilização é um negócio necessário, mas tantas coisas que a gente vê, será que ela é uma coisa necessária ou é um processo de decadência da humanidade? Não condenemos o progresso nem a civilização, que é obra de Deus. O processo decadente está atrelado ao nosso atraso espiritual, aos abusos que o homem comete no exercício do seu livre-arbítrio, no seu trabalho, nas suas conquistas, na sua visão de mundo e na condição do seu destino. Quando nós atingiremos essa situação de paz na humanidade? Quando, paralelamente, caminhar o progresso moral e o progresso intelectual. Não se engane, nós temos profundos intelectuais e inteligentes, mas profundamente imorais. Nós temos homens profundamente inteligentes, profundamente comprometidos com a sua consciência. Então o processo intelectual e o progresso moral não caminham juntos. Hoje nós vivemos um mundo maravilhoso do conforto, mas é o mundo da depressão, é o mundo do descontentamento, é o mundo desta ausência. Parece que somos ainda os velhos áreas da civilização do cocheiro, de capela, que reencarnados temos aquele sonho, aquele desespero a voltar ao nosso paraíso perdido, quando eles foram expulsos de lá, para que viessem, num processo lento e gradativo, os espíritos trabalhando na melhoria perispiritual fluídica dos espíritos que estavam reencarnando, dos espíritos da terra, que moravam por aqui, para que pudessem já começar a receber essas criaturas, que são realmente o escopo de toda a civilização ocidental e de toda a civilização que nós conhecemos. Então nós temos no coração sempre um espaço de algo que ficou, porque nós somos espíritos, nós somos almas imortais, almas imortais para as quais, desde o facínora ao homem bom, todos nós chegaremos um dia à condição de espírito puro e espírito elevado. As bênçãos da reencarnação. Esse processo é maravilhoso. Então, quando o moral estiver efetivamente emparelhado com o progresso intelectual, nós talvez tenhamos a condição de viver essa situação. Mas o processo é danado. O processo exige comprometimento. É a própria humanidade, somos nós mesmos que teremos que promover todo esse processo de depuração para fazer sumir da terra, dos panoramas da terra, o mal que nós causamos. Então é o homem quem tem que crescer para que ele possa obter o mérito das suas ações. Por que sinais nós conhecemos hoje um homem de bem? Pela prática do amor, pela prática da caridade, pelo seu atrelamento com a ética, com a justiça, com o direito, com a fraternidade. Estes são os homens de bem. Estas são as pessoas que, pelo seu exemplo, podem promover o processo de transformação da humanidade. Por isso é que recai sobre os espíritas, pela carga imensa do conhecimento, das orientações, de todo esse processo civilizatório que é encabeçado por Jesus. Leiam A Caminho da Luz. Jesus nunca esteve ausente de nenhum processo de transformação, nenhum processo revolucionário que ocorreu na humanidade. Sempre esteve, até a hora que ele se propõe a reencarnar entre nós. E às vezes eu fico pensando, como um homem divino, perfeito, ia reencarnar na Terra? Como deve ser a transformação e o preparo do perispírito, do corpo fluídico dessa criatura,
para reencarnar num corpinho de carne e viver 33 anos encarcerado, recebendo todas as nossas pedradas da ingratidão e das mazelas humanas. Nos diz a caminho da luz que por poucas vezes essas entidades espirituais da qual Jesus faz parte se reuniram poucas vezes na proximidade do nosso orbe. E Jesus se propõe a renascer entre nós para trazer esse exemplo de amor, de gravidade e de fraternidade. Eu fico imaginando que trabalho monumental da espiritualidade, dos laboratórios do mundo invisível, para transformar este perispírito do Cristo para poder reencarnar na Terra. Já que as informações que os Espíritos nos trazem, que o nosso perispírito nós elaboramos com o fluido vital de cada planeta em que nós vamos habitar. Então vocês viram que dificuldade. Às vezes eu começo a entender por que Jesus às vezes procurava o deserto quase para fazer a sua catarse, a sua descarga fluídica de um perispírito grandioso daquele. Então nós não temos condições de entender a grandeza espiritual deste homem. Então, Jesus na coordenação da espiritualidade da Terra, nós sofrendo ainda as situações. Mas as leis, a severidade das leis. Meus irmãos, nós dizemos isso com profunda convicção. Kardec já falava isso no século XIX. Para uma sociedade depravada, as leis precisam ser mais severas. Né? Um animal adestrado, hoje mora no sofá das casas. Um animal felino, outros bichos, precisam ser encarcerados nos zoológicos. Né? Então nós vemos a severidade das leis está de acordo realmente com isso tudo. Então a influência do Espiritismo no progresso é uma coisa fantástica. A influência do Espiritismo em face dos propósitos, da proposta, do que ele entrega para as criaturas, no sentido da nossa transformação moral. Né? Então nós vemos, por exemplo, toda essa caminhada civilizatória do homem. Eu não sei se mais ou menos, se eu tiver errado, alguém me corrija, por exemplo, né? O aparecimento do Homo, né? do homo habilis, né? Através das primeiras figuras lá do Australopithecus, muito próximo, né? Com as suas formações macacoides, 2.500.000 anos atrás. Mas o Homo sapiens, a ciência nos fala que ele aparece realmente no cenário da África Ocidental há 200.000 anos. O Homo sapiens que nós dizemos é este homem de conformação atual que nós temos, né? Então, vocês vejam que até nesse processo biológico, quanto tempo foi ocorrendo? E há todo um trabalho laboral de corpo fluídico, de perispírito, de tudo. E esta humanidade vai crescendo. Todos nós somos criados por espíritos simples e ignorantes. Como uma centelhazinha que avança. Uma centelhazinha que vai crescendo e um dia nós atingimos os níveis da espiritualidade. E aí nós lembramos de Leon Denis, quando ele afirmava com tanta grandeza espiritual, o ser, a vida, dorme no mineral. A vida sente no vegetal. O ser move-se no animal, desperta no nominal e sublima-se no angelical. Vejam que grandeza desse homem na análise de todo esse princípio fantástico, biológico e espiritual do ser humano. Desde as primeiras espécies que habitaram a Terra, quando no período terciário ocorreu a divisão, a fixação dos continentes da terra firme, em que os crustáceos da terra, os crustáceos que saíram do mar, os batráquios, que hoje nós chamamos de anfíbios, e começou-se todo um processo na Terra, a Terra que nós vemos hoje com a separação destes continentes. Então, meus irmãos, a doutrina espírita é que detém efetivamente todo este arcabouço, toda esta possibilidade grandiosa de transformação, primeiro nossa. Nós não dizemos todo dia, venha a nós o vosso reino, quando nós interagimos com Jesus, nas nossas orações diárias. O reino de Jesus precisa ser instalado dentro do nosso coração. José Francisco Horta dizia, o seu reino de bondade, de paz e de caridade. E nós dizemos de amor e de caridade, de trabalho, de lutas.
quando nós implantamos no coração os bens preciosos da caridade e do amor, da bondade, nós transformamos a humanidade. Nós transformamos a nós mesmos. O homem transformado é um dínamo que revoluciona e transmite bons exemplos. O homem transformado é uma alavanca que transforma a humanidade. Não se enganem. Nós estamos vivendo um período de transição em que o processo e o projeto é de que nós possamos fazer a nossa transição planetária pela nossa transformação moral. Aí as pessoas dizem assim, mas eu sou tão infeliz para fazer alguma coisa dentro da casa espírita. Infeliz é porque não faz nada. Mas eu não posso. Sempre nos apresentamos alguma dificuldade, né? Mas eu sou tão imperfeito. Este é o ponto, é o ápice da hipocrisia, né? Eu sou tão imperfeito que eu não tenho o direito de ajudar na Cefam, na URI, em qualquer casa espírita. E o Emmanuel, na sua grandeza espiritual, nos diz, imperfeitos todos nós o somos. Porém, sejamos os imperfeitos úteis. Aqueles com quem Deus, com quem Jesus, nesse processo civilizatório da humanidade, possa contar, nem que seja na condição de uma ferramenta humilde, na execução deste grande projeto de transição da Terra para o mundo da regeneração. Somos nós que temos que promover esse processo todo, né? Aí aparece na Bíblia no século XIX, tudo uma organização desse processo civilizatório organizado por Jesus. A França do século XIX começa por receber, no período pós-renascimento, uma gama imensa de filósofos fantásticos. Veio ao cenário da humanidade filósofos, os iluministas, Diderot, Voltaire, Montesquieu, todo esse tipo, toda essa gente toda, aparece no cenário trazendo luzes, reconduzindo o homem pela filosofia a um processo de profunda reflexão sobre o ser, sobre a vida e sobre a vida em relação com seus pares. E reaparece no cenário deste mundo um homem chamado Hippolyte Léon Denis Rivaio. Todos nós, o mundo acadêmico, as pessoas que passam e fazem a sua formação, nós sempre falamos com muita ênfase a respeito de todos esses filósofos que nós falamos agora mesmo. Nós questionamos muito. E nem o espírita consegue compreender a dimensão espiritual desse homem chamado Allan Kardec. O que representava moral e espiritualmente. A grandeza espiritual deste homem, que é escolhido pelas hostes de Jesus para esse trabalho grandioso da codificação espírita. E que os espíritos o deixam profundamente livre. Nem isso lhes impõe, que se Kardec não aceitasse, eles tentariam procurar um outro espírito do mesmo nível espiritual para que pudessem. Mas por isso que eu digo, há sempre um insight, há sempre uma coisa no cérebro da espiritualidade do homem sábio. É aquele que percebe, isso é para mim, isso é preciso, e ele não recua. Kardec foi um homem maravilhoso, um homem acima do seu tempo. Tanto é que a frase que classifica esse homem e que melhor define esta criatura foi naquela tarde no seu sepultamento no cemitério de Père Lachaise, quando nosso irmão Leon Denis diz assim: Allan Kardec é o bom senso encarnado. Espíritas, as obras espíritas lá, todas elas falam da biografia de Allan Kardec, né? Todos nós precisamos voltar um pouquinho a ler os clássicos do Espiritismo. Então, o progresso da humanidade se faz com essa compreensão. Então, aparece no cenário do mundo uma proposta que está exatamente diversificada de todo o pensamento religioso tradicional. Todo mundo cristão vivia sob a égide da unicidade da existência. A morte, uma coisa incrível. Até para o espírita, paradoxalmente, muitos de nós temos medo, ainda temos assim, alguns receios dessa situação. E é natural, porque às vezes ele não consegue absorver a essência do ensinamento. Mas eu não quero passar pelo umbral. Não fiquem tristinhos, meus irmãos. Todos nós passaremos pelo umbral. O umbral não é um lugar determinado. É a porta que, quando nós desencarnamos,
O Kardec não nos fala com tanta grandeza que o nosso estado de perturbação no período no instante da morte é mais ou menos longo de acordo com a nossa evolução espiritual, com a nossa compreensão. O umbral é aquele local em que a pessoa fica na porteira. Vou ou fico? Ele olha para trás e vê as coisas. E os parentes, e fica incomodando, e fica. E aqueles que passam. É claro que qualquer passagem para o mundo metafísico vai causar um transtorno das pessoas. Mas aqueles que já na sua própria existência concebem uma conotação espiritual, uma vida mais elevada, uma vida de mais valores, a pessoa passa com muito mais facilidade por essas porteiras. Então é nesse momento que ele te diz a morte. Mas nós não temos culpa. Esses dias nós estávamos lendo que mesmo as pessoas não têm culpa de ter essa situação, porque até hoje, os cadernos tradicionais, os livros tradicionais que falam sobre a morte não trazem clareza. Não nos falam da morte com esse dinamismo que a doutrina espírita nos traz. A morte está localizada num processo doloroso em que as pessoas são recambiadas para o céu ou para o inferno. E as pessoas ficam nessa dúvida. Como se Deus fosse realmente um juiz que ficasse separando pessoas, como alguém que está comprando porcos e diz, esse aqui não tem peso, esse aqui não dá, esse aqui dá, entra esse, sai esse. Não é assim que as coisas se processam. Então essas luzes abençoadas que acontecem neste livro fantástico chamado A Caminho da Luz, ele nos dá, através dos pontos básicos do Espiritismo, um entendimento que nos permite a leitura da história da humanidade narrada pelos Espíritos. Para que a gente possa entender o porquê que hoje a gente vive esse mundo, esse abismo, essas situações todas que nos trazem tanta tristeza. Então Deus, o conceito maravilhoso de Deus, Kardec nem ousa perguntar quem é Deus. Ele diz assim, quem é Deus? E os Espíritos, entendendo a nossa mediocridade espiritual, nos dizem inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. No Espiritismo, nós destituímos da figura divina um aspecto antropomórfico, um Deus envelhecido, que determina com uma varinha de condão como um velho mágico. Então Deus é um conceito grandioso de um Deus criador, de um Deus de justiça, de um Deus de infinita misericórdia e amor, que tem paciência conosco, assim como nós temos paciência com os nossos filhos. No segundo plano, a questão da imortalidade. Nós vemos pessoas hoje que muito embora todas as conquistas do mundo moderno, as pessoas têm uma noção extremamente vaga de imortalidade. Veja, por exemplo, que culpa tem o mundo evangélico, cristão, de modo geral, de entender que Jesus vai voltar um dia e fazer com que a gente possa ser julgado, ele vai resgatar a sua igreja e nos conduzir para um local de paz ou para um local disso daquilo. Mas esta imortalidade, de acordo com a doutrina espírita, é abundante, é dinâmica, é trabalho, é luta. Todos os livros de André Luiz que falam e nos situam na espiritualidade, ninguém fala de maciota. O espírito nem dorme. O sono do corpo físico é uma necessidade nossa, biológica, do ser humano encarnado. Os espíritos trabalham, atuam, se divertem. É um mundo maravilhoso e dinâmico. O que tem na Terra é uma cópia tosca do que existe na espiritualidade. Então nós temos essa noção fabulosa de imortalidade. Mas uma imortalidade atrelada à responsabilidade. Não é essa imortalidade que nós ficamos conceituando como se Jesus um dia voltasse. Um amigo nosso, que era exatamente dono de uma imobiliária, ele disse que ele viu o maior absurdo uma vez que um casal sentou-se à sua frente e estava negociando um apartamento. Aí ele diz o seguinte, quando o negócio estava quase fechado, aquela esposa olhou para ele e disse assim, meu bem, você já percebeu? Nós temos um apartamento bom. Por que fecharmos mais um para mudarmos de residência? E se Jesus voltar amanhã, para quem vai ficar esse apartamento? Então vocês vejam, por exemplo, tem culpa as pessoas de pensar que os livros históricos das religiões oficiais nos dão essa ideia. Então a pessoa não faz, estabelece, implanta na sua vida um processo de mediocridade, de paralisação mental e espiritual, porque Jesus volta, como se Jesus viesse buscar só os acomodados. E há aquele que diz, Jesus, venha buscar a sua igreja, porque ele acha que ele está no meio dessa igreja.
E daí eu tenho um irmão que é muito gaiato, uma vez perguntando para um irmão nosso que era profundamente protestante: mas como é que essa situação de Jesus voltar? Ah, meu irmão, eu tenho profunda convicção. Você já imaginou o que seria uma convivência com Jesus? Como um rebanho, bosques, flores, rios e cascatas, flores, frutinhas sazonadas, aquela beleza. E Jesus nos conduzindo para cá e para lá, e o Divaldo dizia assim, mas todo dia Jesus conduzindo, ele brincou com o cidadão. Mas então esse Jesus teve aquele guia turístico, em que desembarca um monte de turista na rodoviária, desembarca no aeroporto, e aquele cidadão nos leva hoje para a Itália, para visitar o Coliseu, para visitar não sei o que, a fonte disso, em Portugal visita aquilo, e fica nos conduzindo. E até quando? Esse é meu irmão, que é muito gaiato, olhou para esse nosso amigo protestante, bem intencionado, e disse assim, mas será que não tem nem uma cervejinha gelada na segunda de Jesus? Veja como é que são as coisas, né? Então vocês vejam como é que nós consolidamos esse processo todo nosso de consolidação do que seja esse mundo espiritual. E veja, por exemplo, a limitação. Partindo do pressuposto que Jesus viesse nos buscar e nos separar como a igreja de Jesus, nós já seríamos espíritos que teríamos atendido talvez um ápice da civilização e da orientação. Então nós entendemos, nós ufanamos como nós somos pessoas profundamente perfeitas, né? Então veja, como veem os espíritos? Ainda espíritas veem espíritos como fantasmas. Ainda nós temos medo de espíritos porque estão vestidos de outro jeito, eles não têm mais um corpo físico, se apresentam com outra veste, nós temos medo deles. Que mal pode fazer um espírito para nós, a não ser por um processo de sintonia com espíritos negativos, de uma alma que se aproxima de nós? Neste exato momento, nós poderemos estar aqui, e milhares de irmãos nossos, da população espiritual que esteja conosco aqui. Eles nos rodeiam, eles interferem, eles influem na nossa vida, interferem muito mais do que imaginamos. Questão 4, 5, 9 do Livro dos Espíritos, de ordinário são eles que nos dirigem. Sem interferir, é verdade, em nosso livre-arbítrio. Então, vocês vejam a verdade, a grandeza, o que precisa ainda para este homem moderno decolar no entendimento da questão da imortalidade. Nós vivemos porque vivemos. Vivemos como folhas que o vento nos leva para cá e leva para lá. A Nete Guimarães tem uma palestra muito boa que ela fala a respeito disso, né? Lá num determinado momento ela pergunta para as pessoas, né? O que nós estamos fazendo na existência? Durante o ano de 2022, nós vivemos, avançamos ou envelhecemos? Aquele que acrescentou conhecimento, lutas, desafios, buscas, leituras, a busca da sua transformação, a busca pelas coisas simples que nos trazem felicidade. É hipocrisia, é falta de conhecimento espiritual dizer que nós não devemos buscar aquilo que nos faz bem. Todas as informações de Jesus de Nazaré nos dizem: vivei como vivem os homens do vosso tempo. Não macere o vosso corpo, o problema é do espírito. Então nós temos que viver como vivem os homens do nosso tempo. Dentro das possibilidades que a vida biológica, física, material nos oferece, vivamos o amor, vivamos a felicidade. Existe um livro da nossa grande Elizabeth Kübler-Ross, As 5 Faces da Morte. Livro meio controvertido, mas ela tem coisas maravilhosas. As entrevistas que ela faz com pessoas que estão próximas da morte e que ela trabalha muito bem essa questão do medo da morte. Que nós não nos preparamos para a morte, por isso nós temos medo da morte. E que ela nos coloca que não é problema a gente se preparar para morrer. Claro que nós queremos viver, porque nós só sairemos daqui no momento que a espiritualidade determinar. Mas que nós não seríamos, todas aquelas pessoas, se dessem mais 5 minutos, ela pergunta para as pessoas: o que você gostaria de fazer? Um diria assim: ah, como eu gostaria de degustar com prazer um copo de água fresca. Ah, como eu gostaria de ter dado na minha esposa, no meu filho, se a gente for aquele beijo gostoso que eu nunca mais eu dei. Ah, como eu gostaria de assistir aquele filme. Como eu gostaria de passear por um jardim, como eu gostaria disso. Então você veja que toda a vida inteligente nos remete, não para um processo de mediocrização do ser humano. É doloroso você ver o pensamento cristão e religioso mediocrizando o ser humano, afastando do convívio,
formando quistos e cistos que se embolam e se protegem, distanciando do vulgo, do profano, das coisas do mundo. E assim que as pessoas têm conduzido as criaturas, formando seus núcleos, e daí fica uma coisa profundamente, uma apartheid dentro da sociedade espiritual do mundo, que todos nós somos filhos de Deus. Que coisa dolorosa! Então as pessoas dizem assim, mas eu vivo em oração. Ninguém mais do que eu tem cultivado vigiar e orar, que é uma recomendação de Jesus de Nazaré. Eu fico pensando, mas vigilância e oração, sentado numa poltrona, na comodidade, sem fazer nada? Vigiar e orar, como é fácil a gente ser bom, probo, ético e honesto, longe dos desafios, das provas e do cumprimento dos nossos deveres. Então não se engane, porque a doutrina espírita é profundamente rica na orientação de que vigilância e oração está atrelada à ação, ao trabalho, à luta, ao cumprimento dos nossos deveres e das nossas obrigações, a aceitar os desafios. Quando se abre o coração com uma grandeza espiritual para aceitar e assimilar e introduzir os bens preciosos da paciência, da resignação e da fé, para entendermos que tudo que vem de Deus é sempre em nosso favor, nós estamos avançando na direção da luz. Quando nós avançamos na direção da caridade e do amor, a caridade e o amor, meus irmãos, quem tem o hábito de ler o Evangelho segundo o Espiritismo, nós notamos que os Espíritos, todos eles, todos recomendam exaustivamente a caridade, o amor e o trabalho. Nós precisamos avançar na compreensão da dimensão divina do que é a caridade e o amor, que nós confundimos ainda com a esmola. Confundimos com o alcançar uma moeda para se ver livre de alguém. A caridade e o amor são as únicas ferramentas, as únicas moedas que nos compram a paz na dimensão espiritual, que é a nossa vida verdadeira. É ela que regulamenta com um código divino a nossa relação com o próximo. É ela que nos permite, a caridade e o amor, a aferir, mensurar a quantas nós andamos na relação de avanço espiritual, de retrocesso ou de estacionamento. E a caridade e o amor, na convivência com os nossos desafetos, com a família, com o trabalho, com os desafios, com a enfermidade, com a dor, com a provação, o exercício da caridade e do amor. Por que os Espíritos nos recomendam? Porque eles conhecem a condição espiritual dos habitantes da Terra. E por essa razão, é que eles nos recomendam exaustivamente a questão da caridade e do amor. Aí vem aquelas pessoas e dizem, pois é, mas o espírita tem essa questão da comunicabilidade. E o Moisés era recomendado e proibiu a comunicação com os espíritos. Aí os mais inteligentes e os autores nos dizem, se Moisés proibiu é porque a coisa existe e é possível. Porque ninguém proíbe uma coisa que não existe. Comunicabilidade. Para nós que somos espíritas e que lembramos da figura divina amiga de Francisco Cândido Xavier, a maior antena psíquica do planeta, não se enganem, um homem que tinha uma condição de interação com o paranormal e com o extrafísico indefinível para a nossa cabeça. Como os espíritos derramaram sobre a terra, sobre todos os outros médiuns abençoados, Divaldo, Ivone do Amaral Pereira e tantos outros que tem por aí hoje, semeando a mancheias a ideia de que nós somos homens espirituais, seres espirituais, um ser biopsíquico espiritual. A doutrina espírita nos abre um leque de perspectivas para atender um homem holístico, que vem da palavra holos, que é todo, um homem mais completo, e que no período nós imaginamos que é só matéria, e que nós temos uma dúvida profunda a respeito do lado espiritual da situação. Então, comunicabilidade, quantas pérolas, quantas luzes nós temos recebidos pela mediunidade. Não é mediunidade só daquele que escreve, é daquele que também estende as mãos sobre a criatura e transmite um fluido de passe, a energia anímica. É a energia daquele que fala, inspirado pelos bons espíritos, e traz paz, alegria, e traz incômodo também, porque a gente às vezes tem que mudar de comportamento. É a energia daquele que nos traz luz através da mediunidade.
todas as nuances do processo de interação metafísico do homem com o espiritual, está lá no livro dos médiuns. Você não enche, às vezes, 2 mãos de médiuns que frequentam a casa espírita que já leram o livro dos médiuns. É muito mais fácil ser médium simplesmente pela minha mediunidade, que é um fenômeno orgânico que eu tenho e é inegável, do que eu promover um processo de adestramento do meu fenômeno mediúnico a serviço de Jesus e da casa espírita. É muito mais fácil ser somente o médium, né? E eu vi uma vez um cidadão dizer: essa nossa amiga aqui é uma veterana do movimento espírita. Aí eu disse ao marido dela, mas ela não lê um livro. Eu digo, mas ela é uma pessoa boa. Ela é meio espiritólica. Ela vai, faz as coisas, mas ela ainda está atrelada com um pezinho dentro da igreja católica. Bom, mas faz o bem pelo menos, né? Faz o bem. Todos nós trazemos. Não se engane, meus irmãos, que nós temos o nosso imaginário povoado através das dezenas de encarnações pelas quais nós já passamos, destas ideias que às vezes ainda nos atrapalham. Então, na pluralidade dos mundos habitados, que coisa maravilhosa a questão da pluralidade. Então, um irmão nosso nos dizia esses dias: como é que você pode comprovar essa questão de que existe em outros mundos? Eu digo, meu filho, mas até o homem. Se o homem pode ter mais filhos, o Senhor não pode ter mais mundos. E as pessoas não vão para o lado científico. Os laboratórios da NASA, os observatórios da NASA, de Google, eles nos mostram coisas inimagináveis. Nós víamos esses dias, não sei se no Google, no YouTube, que um dos telescópios da NASA recebeu uma reforma e trocaram uma lente, que deve ter custado aquela lente, coisa assim, perto de $200 milhões. Diz o dono da matéria que isto criou uma confusão tão grande na cabeça dos cientistas que os caras quase enlouqueceram. Com as lentes velhas, os caras não conseguiam dar conta de uma explicação da grandeza galáctica, de mundos, de galáxias e coisas. Agora, com essa lente, se abriu-se uma perspectiva muito mais ampliada. Vejam que maravilha essa situação, né? Do espaço sideral, dos mundos, dessa harmonia toda, que nós não temos sensibilidade. Se até um sapo, um batráquio, senta numa pedra e aprecia a lua, nós não temos a sensibilidade. Lembramos de uma ocasião que nós estávamos no sítio e estava uma lua cheia de inenarrável beleza, uma coisa assim monstruosa. E eu lembrei que eu tinha um CD de música, a Luz da Oração, e naquele CD tinha aquela canção, né, a Sonata ao Luar do Beethoven, que é maravilhosa, obra divina e magistral. Nós ligamos o carro, nós ligamos o aparelho de som do nosso carro, colocamos o CD e observamos. Assim, deixa eu ter na minha vida, nesse momento, alguns instantes de batráquio, de sapo. Eu quero entender por que eles olham com estrela e se apaixonam. Por que eles olham para a lua e se apaixonam. E a gente consegue entender, na grandeza de um homem como aquele, profundamente surdo, ele consegue colocar o ouvido no seu piano e traçar as suas sonatas e estas grandes melodias imortais, como nos diz Divaldo Franco e Amélia Rodrigues. Melodias imortais que ouvimos uma vez e não esquecemos nunca mais. Então está aí a reencarnação. É ela que colabora, que corrobora todo este processo civilizatório da humanidade. É pelas leis da paligenesia, pelas leis da reencarnação. Não fosse esta maravilha, nós estaríamos ainda seres profundamente estacionários. Está aí a caminho da luz, a história contada pelos Espíritos. E são eles mesmos que voltam. Sempre a espiritualidade está preocupada em reorganizar o processo evolutivo da humanidade. Está lá em A Caminho da Luz, no momento pós-renascimento, em que Jesus reúne as grandes potências, nós temos que ajudar mais uma vez a humanidade. E permite que os espíritos voltem em determinados pontos para que possa se criar todo um processo de elaboração. E vem exatamente nesse momento o renascimento de grandes grupos. E é assim que as coisas caminham. Os espíritos reorganizam a chegada dos velhos fenícios na Península Ibérica. Porque a Península Ibérica sempre foi um trabalho monstruoso na construção de navios e dos desafios dos mares. A velha escola de Sagres. E tudo isso
espíritos que já traziam as matrizes espirituais esta possibilidade. Os espíritos nos falam que na região do Reino Unido, da Grã-Bretanha, permitem os espíritos que toda a idilidade romana reencarne ali naquela situação, para que a própria França e a Inglaterra fossem depois sustentados do processo civilizatório e cultural da humanidade. Quem vai em Londres, em qualquer lugar, a gente percebe uma certa organização que os romanos já tinham isso há 2, 3 mil anos atrás. Eu não estou dizendo isso para me ufanar, porque essa viagem até eu ganhei. Mas eu fui para a Europa uma ocasião e pegamos um voo, saímos de Nápoles, na Itália, e tínhamos que embarcar para o Brasil e Londres. Eu só tenho uma convivência em Londres de aeroporto. Queria ter uma convivência um pouco maior. Eu desci no aeroporto. E é muito natural, você desce, a primeira coisa que acontece é você procurar o toalete, né? Meus irmãos, o aeroporto de Londres, eu entrei, era uma paz quase de uma casa espírita. É aquela velha história do cidadão fazer xixi escutando Mozart. Tudo isso nós vimos. Então, isso são coisas que veem nesse complexo espiritual destas almas que vão ali, vão reorganizando a humanidade. E não fica por ali. Nós vemos, por exemplo, toda aquela noção, a nação beligerante de Esparta reencarnando na Alemanha, esse espírito pan-germânico da beligerância dos alemães, do soldado. São os velhos espartanos que estão ali reencarnados naquele mundo. Nós vemos na França todas as equipes de Jesus buscando a reencarnação das edilidades culturais de Atenas. E renasce na França todo mundo filosófico na figura dos iluministas. Então vocês vejam todo esse processo. Tudo isso é reorganizado na espiritualidade como um processo civilizatório da humanidade. Então a civilização é uma obra divina. Não a julguemos mal pela mediocridade e por aquilo que nós, na condição de homens, nós a impomos, né? Mas o Espiritismo nos traz muita explicação. E nos traz também a questão de compreendermos a questão da justiça das aflições, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. É um dos mais extensos, até difícil de aceitar. Mas ali nós entendemos a justiça da reencarnação, causas atuais, causas anteriores das aflições, que nos dá uma abertura muito grande para esse processo de compreensão. Então o Espiritismo, ele é o cristianismo redivivo. Somente a doutrina espírita tem essa capacidade científica e filosófica de exumar da letra morta o espírito que vivifica e permanece. É isso que o espírita tem que ter, postura de espírita. Tem que ter essa compreensão desse manancial divino que a vida nos oferta. Desse conhecimento abençoado que é a doutrina espírita, que não tira de Jesus a sua autoridade. Porque quem realmente compreende e analisa a figura do Cristo, em todos os seus ensinamentos, o psicoterapeuta entende, puxa, com Jesus era um filósofo. O cientista entende, puxa, com Jesus era científico. Em tudo que Jesus falava, estava recamado de ciência, de filosofia e de moral. Mas a grandeza de tudo isso é exatamente essa concepção espiritual que nos traz paz de espírito, que nos elimina, digamos, do coração todo o processo de culpa, de comprometimento, de medos. A culpa, estudada pela doutrina espírita, é um processo nosso ainda de ingratidão, de situação de dor, que nós a carregamos no peito em função das nossas mazelas, nossas enfermidades morais. Alguns personagens são fantásticos, como exemplo, Judas Iscariotes. Vamos ler Humberto de Campos para ver a figura abençoada que tornou-se esse homem posteriormente. Para que todo mundo saiba, Judas é realmente o discípulo mais inteligente, o mais preparado de todos eles. E ele não entendia como Jesus poderia triunfar diante de Roma, diante do Sinédrio, no seu manto de pureza e de humildade. Então ele planeja aquilo que os nossos políticos de hoje continuam fazendo aos retalhos e aos montões, que são os golpes de Estado. Eu vou tirar Jesus de circulação, eu vou tentar implantar o cristianismo e depois trazemos eles com toda a força. Mas o processo deu totalmente errado, porque ele confiou no Sinédrio, confiou naquelas pessoas,
Quando ele atira de volta aquele saco com as moedas, há todo um processo de transformação, de tristeza e de desencanto. E ele não consegue conviver. Como eu pude trair esse homem santo? Ele se entrega ao suicídio. Leia Humberto de Campos, que não dá mais uma palestra aqui, para entender todo o processo evolucional dessa alma, que consegue redimir-se de todas as suas culpas da terra na França, do século XVI, na figura de Joana d'Arc, quando ele, hoje, é um espírito extremamente iluminado. Humberto de Campos nos narra que aqueles espíritos que às vezes percorrem os vales da crucificação e do sofrimento de Jesus, nos dias de Sexta-feira Santa que nós dizemos, sempre percebe aquele homem divino e iluminado, fazendo a sua catarse final, fazendo a sua depuração e entendendo todo o processo e agradecendo a Jesus pelo perdão e que não fossem as bênçãos da reencarnação. Como é que seria? E aquele homem maravilhoso, rude em algumas atitudes, mas profundamente fiel ao Cristo, nega Jesus por 3 vezes. Ele não consegue conviver com o seu estado patológico, espiritual, de coisa negativa. E ele se entrega à divulgação do Espiritismo e chega em Roma, na companhia de Saulo, Paulo de Tarso, para demonstrar ao mundo civilizado a grandeza do cristianismo. Morre crucificado de cabeça para baixo. Quando ateio ele ao poste, ele diz: meu Deus, eu não mereço, eu não sou digno de morrer com o meu Senhor. E aqueles homens medíocres viram a cruz de cabeça para baixo. Então vamos fazer uma mortezinha diferente para você. E Saulo, o grande homem de Damasco, leiam essa história maravilhosa de um livro incrível chamado Paulo e Estevão. O nosso grande cientista brasileiro, espírita, chamado, desencarnado já, o nosso homem de Araraquara, me ajude a lembrar agora dele. Poxa, agora me fugiu o nome dele, né? Bom, esse homem, ele disse que se a psicografia do Chico estivesse atrelada somente à obra há 2000 anos, ele já tinha cumprido a sua obrigação, dada a grandeza. Mas Paulo de Tarso é uma outra situação. Paulo de Tarso tinha cidadania romana e era um cidadão de Roma e era um cidadão do Sinédrio. Este homem também, não precisa falar para vocês sobre a perseguição, senão vocês não vão nem ler o livro, né? Para entender a grandeza espiritual deste homem. Toda a grandeza da expansão, da divulgação espírita, naquele tempo não tinha urê. A divulgação cristã foi feita de barcos, a cavalo, de camelos, e ele espalha toda a ideia cristã para o Mediterrâneo. A narrativa final desse livro maravilhoso refere-se realmente à chegada dentro do mundo espiritual. Está aquele homem numa madrugada em Roma, diante da guarda pretoriana de Tigelino, e que determina que ele teria ser arrastado da cidade para o processo de decapitação. Aquele homem, que era o responsável pela sua decapitação, temia, diante da grandeza espiritual, dizer: faça, meu filho, cumpra a tua obrigação. Eu vou para outras paragens espirituais, e você terá toda uma existência para fazer o teu processo de depuração e de sofrimento pela ignorância que impõe o seu trabalho. Mas ele se aproxima da espiritualidade. E em primeiro lugar, quem vem lhe receber é a figura de Abigail. No segundo plano, vem Estevão, que é o grande mártir que sofreu o processo de apedrejamento. Mas ele tinha no seu imaginário espiritual: como Jesus vai entender o meu esforço de redenção e de remissão? E ele, posteriormente, é recebido pela figura de Jesus, que diz: vem, Paulo, é da vontade de Deus que os facínoras, que os homens perversos também se tornem cristãos pelo amor divino. Então vocês vejam a fantástica narrativa evangélica, como a doutrina espírita nos traz e nos atrela a questão desse conhecimento maravilhoso para solidificar o nosso progresso. Então não esqueçam, meus amigos, é trabalho, é luta, é caridade, o amor num processo dinâmico, é muito trabalho. Ajuda-te, o céu te ajudará. Vão lá no Evangelho e Espiritismo e vejam se espírito passa pano e negro de Dom Boliço.
Faça, ajuda-te e o céu te ajudará. E procure compreender a grandeza filosófica disso tudo. Vejam a grandeza de toda essa situação que nos oferece processos de civilização. A educação é que leva o ser humano ao processo de redenção. Não apenas a educação formal. A educação que visa a educação do ser humano. Existe um livro, acho que eu estou me estendendo, mas já termino. Tá? Existe um livro fantástico de um autor, ele usa o pseudônimo de Vinícius. Você, Vina? Usa o pseudônimo de Vinícius, mas é Pedro não sei o que é o nome dele lá. E que ele fala a respeito da diferença entre a educação e o caráter, a educação e a moral. Então ele nos diz que esse processo de depuração do ser humano, o homem tem que fazer essa situação de entender que a doutrina espírita tem esse compromisso da educação ligada ao caráter, a modificação do processo evolucional das pessoas, o impacto moral que isso cria na sociedade de pessoas educadas. A educação é um processo incrível e é laboral. É tenebroso, é difícil em todos os sentidos, em casa, com os nossos filhos, né? A dificuldade que é a relação. O Isani Tiba nos diz da importância da educação. E ele nos fala, quem ama, educa. Mas a educação não é um processo fácil. Porque a educação nós estamos lidando com espíritos de idades espirituais diferenciadas. Limites e muito amor. Nós conversávamos com alguém que tinha voltado de um processo de psicoterapia, de psicologia, que reunia grandes profissionais da área e perguntava, o que tem de novo nesse processo educativo? E essa pessoa, que também é espírita, nos disse, Antenor, nada muito novo. Vira e mexe, e todo o processo educativo e de relação com filhos, com as pessoas, está relacionado a muito amor, mas muito limite. Também é outro assunto que dá mais uma palestra. Nós vamos só dando os insights aqui para que a gente possa realmente refletir. Então nós temos que criar um processo de disciplina. Quando esta alma abençoada chamada Francisco Cândido Xavier se propõe um trabalho paranormal, metafísico com a espiritualidade, Emmanuel lhe diz repetidamente, Chico, não se esqueça da palavrinha mágica, para que você possa obter o êxito na nossa tarefa, disciplina e disciplina. E esse é um exemplo que se passa em todos nós, né? Em tudo que nós vamos fazer, nós temos que entender o processo da disciplina. A doutora Tânia Zaguri tem um livro chamado Educar Sem Traumas. Esse livro até eu vi na livraria, nessa livraria do shopping aqui, a livraria Curitiba, né? Educar Sem Traumas. É um livro fantástico, ela tem uma abordagem que me deixou assim muito feliz, que ela fala a respeito da situação, da convivência hoje com as pessoas. Hoje você forma teus filhos e eles permanecem um tempo muito maior com você. Pelo lado afetivo, maravilhoso, isso é ótimo. Quem é que não quer ter os nossos rebentos? Quando você despede do teu filho no aeroporto, em algum lugar, para algum trabalho, a gente vê que a gente sente que é eles pertinho da gente. Mas precisamos dar asa aos nossos filhos. Então ela fala a respeito disso. Nós estamos vivendo uma geração hoje um pouco diferente. Uma geração mais pobre. Por quê? Integralmente intoxicada de informação e esvaziada de espiritualidade, porque as famílias não se preocupam mais com isso. Então ela fala a respeito da geração neném. Eu pensei, mas neném? Se ela diz que os adolescentes hoje demoram até os 30 anos para adolescer, como é que é neném? Não, Antenor, não é neném. Neném trabalha, neném estuda, neném segue uma louça, neném faz nada, neném tem acordo. Entendeu? Então ela quer dizer o seguinte, esse processo de interação. Então ela fala a respeito disso, dessa situação toda, e dá toda uma informação psicológica ali, psicoterapêutica, para que a gente possa conduzir a situação, né? A rebeldia, meu Deus, a rebeldia do ser humano é corrigida pelos flagelos destruidores. Nós estamos vendo por aí as pandemias, as pestes, os covides, né? E nós temos que nos voltar realmente para esse lado. No encerramento da nossa palestra, nós gostaríamos de deixar para vocês este recado. Espíritas, entendam a grandeza espiritual deste projeto divino de luz para todos nós. Na divulgação, na exemplificação, na leitura em todos os sentidos, para que a gente possa implantar a era da espiritualidade. Jesus é extremamente atual. Eu falei que nós espíritos não conhecemos nem a dimensão espiritual de Kardec, nem de Jesus. Jesus, meus irmãos,
Jesus é uma realidade histórica. Jesus é uma legitimidade sociológica. Jesus não é apenas um crucificado inédito de há 2000 anos, que tinha apenas um discurso com autoridade da sua palavra. Jesus é uma alma divina. Se nos dizem que a Terra tem 4 milhões e 500 mil anos, esse Espírito já estava na coordenação deste projeto da nossa gênese planetária. Jesus é grandioso. Então, quando nós dizemos que nem os Espíritos conhecem, nós não refletimos sobre isso. Nós ainda criamos a situação de Jesus mediocrizando a sua figura. Quando nós temos que entender o espírita Jesus descrucificado. O Jesus da filosofia, da ciência, do ensinamento e da revolução espiritual. Esse Jesus fantástico, né? Esta figura divina que transforma a própria estrebaria em berço de luz. Este Jesus abençoado, que transforma tudo que passou por ele em bênçãos para a humanidade. A voz de Jesus é como um bálsamo que suavizava. Dizem os autores espirituais que era indefinível a paz e a voz daquele homem quando falava da acústica de nossa alma. Até hoje, quando nós criamos no imaginário a ideia da presença do Cristo entre nós, parece ainda que nós escutamos na acústica de nossas almas uma voz dúlcida a nos dizer: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A voz de Jesus era uma melodia inenarrável, que falava de amor, falava de tudo. Nenhum ser se compara a este homem maravilhoso. Todos os grandes homens da humanidade que passaram, os grandes reis, desde o Dario da Pérsia, desde o Alexandre Magno, todos aqueles que se arvoraram, não chegam ao lado de um homem divino que apenas desejava ser chamado de mestre. Que entre rei, ele se tornou servo de todos nós. Jesus era tão grandioso que ele redimiu a figura da cruz, que era um instrumento de martírio e sacrifício para todos os ladrões e as pessoas que eram realmente marginais diante da lei romana. Então a figura de Jesus é fantástica, porque nós vemos que na abertura da horizontalidade dos braços de Jesus na cruz, ele nos abriga a todos. E a sua frase lapidar, né? Perdoai-os, pais, eles não sabem o que fazem. Meu Pai, a ti eu entrego o meu destino. Ele dignifica a horizontalidade da cruz e verticaliza quando ele levanta os olhos a Deus e diz: meu Pai, está tudo cumprido, faça-se minha tua vontade. Ele dignificou a figura do madeiro, que era realmente uma coisa para punição. Esse homem maravilhoso que entra na terra pela manjedoura e sai pelo processo da crucificação do túmulo e que transforma o berço, a manjedoura e o túmulo em portais de luz para toda a humanidade. Kardec é uma realidade, meus irmãos. Conscientizemos-nos dessa coisa. Os maiores obstáculos da humanidade para o progresso moral da humanidade, ainda é o orgulho e o egoísmo. Todos nós trazemos nos recessos da nossa alma ranços profundos de orgulho e de egoísmo, que são efetivamente a causa de todas as nossas enfermidades morais. O Espiritismo luta para fazer esse processo de transformação. O Espiritismo se tornará um dia crença comum nos seus preceitos. Não estou fazendo prosélitos, mas nos seus preceitos, nos seus pontos básicos, nas suas ideias. Porque o Espiritismo tem a grande missão divina de destruir o materialismo, de desenvolver e implantar a era do Espírito no coração das pessoas. Nesse momento, nós estaremos entendendo que o mundo de regeneração está se aproximando. Que nossas imperfeições estão devagarinho indo, né? E este reino de justiça, de amor e de caridade será o dia mais perene entre nós. Busquemos a felicidade, busquemos ser felizes. Benditos são aqueles que não se perturbam por isso ou por aquilo, pelas situações, aquelas pessoas que vivem em paz. Benditos sejam aqueles que são como Francisco de Assis, que alguém pergunta a ele: Francisco, se o senhor soubesse que daqui 5 minutos você vai morrer, o que você faria? E ele responde com a mesma tranquilidade: eu continuaria capinando o meu jardim. Quando eu pergunto a Francisco de Assis
sobre essa exigência maior que nós temos em nossas vidas, assim, nem Deus nos cobra tanto. Vivamos mais alegres, mais felizes, mais convictos de que somos filhos de sua misericórdia e de seu amor. Em último instante, eu tive um insight de me lembrar do Álvaro Osman, esse óleo maravilhoso que transformou todo o Evangelho num cântico divino de hinos. E ele dizia assim numa canção que eu estava lembrando, inclusive com a Margareta no início da nossa palestra, sobre as flores celestes, né? Ele entendia, quando falamos de felicidade, e ele dizia, como flores dos céus, perfumosas e belas, todas viemos de Deus em purezas singelas. Né? Só vivamos o amor, perfumemos a vida, né? Orvalhemos a dor como almas unidas. Muita paz a todos vocês. É impossível falar do Álvaro, falar desses amigos nossos do Guaraci, sem você se emocionar um pouquinho. Né? Um abraço e um beijo grande no coração de todos vocês. Nosso agradecimento, João Antenor, pela mensagem magnífica que nos trouxe na manhã de hoje. Que possamos contar com você outras vezes aqui no nosso culto. Nosso muito obrigado. Nós queremos convidar a todos para a palestra do próximo domingo. Estará a cargo do nosso companheiro Fábio Maurício Osman Maia. Encerrando nossa reunião nesta manhã, vamos fazer a nossa prece, com nosso agradecimento a Deus e a Jesus por essa oportunidade que tivemos de nos reunir em seu nome. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje sempre, Senhor. Perdoa nossas dívidas, como perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações dos maus, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Bom domingo e uma boa semana a todos.